Olá, estamos aqui para mais um episódio do Gold Imagine Cast e hoje nós temos um convidado incrível, Ramon, pai da Luísa, casado com a Bruna, escritor, pastor, escreveu para muitas pessoas famosas como Thiago Brunet, Bispo Bruno, Piero Tavolazzi, e ele foi coordenador ativamente do Método Destiny, e é com muito prazer que nós recebemos ele aqui hoje para este episódio. Bem-vindo! Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir nesse nosso bate-papo. Na verdade, o podcast já começou antes da gente começar a gravar, né? E prazer demais estar aqui com vocês, muito honrado. Ah, legal. Primeiro vamos dar um minutinho para falar dos nossos patrocinadores, Cristal Bela, fábrica de molduras para espelhos, FTP Contábil, contabilidade, todas as soluções financeiras que você precisa para o seu negócio e Vestindo Bebê, o maior outlet para bebês do Brasil. E vocês já viram que o nosso episódio hoje vai ser quente. Gente, é alguém que tá por trás aí de grandes nomes e vai compartilhar muita coisa incrível pra gente. Então, já compartilhei com o seu grupo de amigos. Se você ainda não segue o nosso canal, já segue e já dá um like para ajudar com que esse conteúdo chegue a muitas pessoas e ajude as pessoas a transformar a realidade dos negócios delas. Mas conta aí pra gente, Ramon, conta um pouquinho da sua história, como que você foi parar nesse mundo de escritor. Eu sei que você é pastor também, compartilha um pouquinho com a gente. Gente, essa transição minha de pastor até escritor, ela tem vários altos e baixos, né? Eu tenho contado um pouco da minha história por onde eu tenho ido e entendido que a nossa história ela traz muitos ensinamentos para cumprir o nosso propósito, né? Mas como foi que tudo começou? Eu, enquanto pastor de igreja, eu dirigi a igreja durante 10 anos da minha vida, como um pastor local mesmo. Hoje eu ainda sou pastor, mas eu não estou mais atrás de um púlpito dirigindo uma igreja local. Hoje eu faço isso de uma outra forma. E dali começou Deus a falar ao meu coração de uma forma muito forte para eu trabalhar fora, sabe? E é uma coisa até que eu falei esses dias no meu Instagram, que quando a gente não conhece como as coisas funcionam, a gente se torna superficial. E nesse momento da minha vida, eu precisava deixar um pouco o que eu estava fazendo, não abandonando um chamado, mas conhecer como funcionava o mundo fora, porque lá na frente Deus ia fazer algo que eu nem tinha ideia do que ia acontecer. E dali eu comecei uma transição. O meu primeiro emprego, ele foi como operador de call center. Eu falo que muita gente já recebeu minha ligação e nem sabe, né? Dali, com 6 meses, eu me tornei supervisor. Cresci muito naquela área, conheci o atendimento ao cliente, as dores, as dificuldades da pessoa, né? E é muito interessante você poder ver como é que você desenvolve uma empatia só de, às vezes, ouvir uma ligação, de você poder entender, de você se colocar em uma posição em que muita gente não quer estar porque não é um trabalho fácil, mas ali passaram muitas pessoas na minha vida em que eu tive a oportunidade de ensiná-las e dar também um futuro, um destino a elas. Dali, gente, eu tive mais uma transição na minha vida, né? Que eu fui ser Uber, né? Então, essa transição, ela já se deu na minha vinda de São Paulo para Alphaville, que foi quando eu fui trabalhar com o Thiago Brunet. A minha esposa, ela tem, assim, uma influência ativamente muito poderosa nessa fase, porque ela foi, é engraçado essa história, ela foi até a Expo Cristã, ela já sabia que eu acompanhava o Thiago, por conta de vídeos, tudo, e ela foi até ele e perguntou como é que faria para ter uma mentoria com ele. Você imagina, quando ela me falou, eu falei, não acredito que você fez isso. Como é que você vai atrás do Thiago Brunet e fala como é que você tem uma mentoria com ele? E não é que deu certo. Ele pegou, passou o contato do diretor do Instituto Destiny, aonde nós marcamos ali uma mentoria para ela inicialmente. A gente estava numa transição de carreira, e nessa transição eu tinha saído do call center, tinha ido para Barueri, onde eu não conhecia nada, e por conta disso eu fiquei 1 ano fazendo Uber até as coisas elas estabelecerem. E assim, foram passos até mesmo de fé que a gente teve que dar. Você era de onde?
Eu era aqui de São Paulo. Ah, tá, São Paulo. São Eu Paulo. vim do Maranhão para cá, Tá. para São Paulo. E daqui nós fomos para Barueri para ficar mais próximo lá do Instituto, das atividades. E, assim, foram momentos em que a gente teve que realmente dar passos muito de fé mesmo, porque, você imagina, eu tinha acabado de ter a minha filha, que hoje tem 6 anos, e para a gente poder pagar aquela mentoria, minha esposa, ela pegou o salário maternidade dela e pagou. E tinha um curso para a gente poder fazer, né? A gente foi convidado para fazer um curso, a gente teve um desconto lá e mesmo assim não tinha como pagar. Eu falei para Bruno, o que que a gente vai fazer? Tinha um carro. O que que o Ramon fez? Vendeu o carro para fazer o curso. Aí você fala assim, Ramon, vocês foram meio doidos, né? Só que, assim, já desse início de história, eu falo, às vezes, quando a gente anda pela fé, a gente faz umas loucuras mesmo. Só que a diferença entre a loucura e um passo de fé é quando você tem uma palavra. É quando você sabe o que Deus tem para você. E ali nós pagamos aquele curso, né, com o carro. Depois, gente, milagrosamente, eu ganhei um carro da minha irmã, né, para assumir as prestações. Fui lá em BH buscar esse carro. Foi o que eu fiquei fazendo o Uber. Mas consegui fazer esse curso, consegui me conectar com as pessoas certas. A partir dali, comecei um trabalho como voluntário no Instituto Destiny. Depois passou a ser um trabalho remunerado. E foi onde eu comecei a minha transição ali para poder entrar no mundo digital, né? Teve a pandemia 2020, onde aconteceu muita coisa e uma delas foi o digital explodir. Foi aonde eu potencializei as minhas habilidades de escrita, sempre foi o que eu gostei de fazer, a minha matéria na escola preferida sempre foi português, né? As minhas notas, eu lembro até hoje, a minha nota no Enem de redação, eu tirei 100 na nota de Enem, Caramba. tirei a nota máxima, então assim, sempre gostei muito de escrever. E ali, com essa transição toda, e aprendendo com as dores da vida, né? A ficar mais resiliente, a ficar mais resistente, que eu cheguei até aqui, sabe? Tiveram momentos assim que eu pensei muito em desistir, sabe? Momentos que eu pensei muito, eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Só que você tem uma palavra, você tem uma direção, você tem um propósito, né? E eu vou falar muito sobre propósito hoje aqui, dentro do que eu faço, porque tudo que eu passei me fez enxergar muito claramente que o que você passa de dificuldade na vida não é o seu destino final. É parte de um processo que você precisa aprender. E às vezes a gente só fica sofrendo durante muito tempo na vida porque a gente ainda não aprendeu o que deveria aprender para sair daquela fase. Porque cada fase ela tem um aprendizado. Ali foi onde eu desenvolvi um trabalho como redator, me tornei o redator principal ali do Thiago, desenvolvi um time inteiro de redatores. Foi quando surgiu ali o Método Destiny também, que a gente vai falar um pouco dele aqui hoje. Do Método Destiny veio a ideia, depois de abrir a minha própria empresa, e está hoje aqui conversando com vocês. Legal. E sobre ter se conectado, você começou a fazer o curso. Foi fácil isso, se conectar ao Thiago, ao pessoal, assim, de forma que te levasse a participar desse método de forma ativa? Olha, eu estou desenvolvendo um método agora para uma gestora de pessoas incrível, é a Maria Aparecida, lá de Santo André. Ela tem uma frase que ela fala que gerir pessoas é se conectar com o coração delas. E eu acredito que a conexão verdadeira é quando você se conecta com o coração das pessoas, sabe? E desde o primeiro momento em que a Bruna ela esteve lá, né, mesmo sem ninguém conhecer, ela colocou no coração, eu vou falar com o Thiago. Eu falei, como você vai falar com o Thiago? Como que você vai? Lá na Expo Cristã, milhares de pessoas, né? Parecia igual a mulher do fluxo de sangue, falou, eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar nele, eu vou. E quando nós chegamos lá no curso, depois de interagir, de entender tudo, ao final do curso veio um convite do diretor, olha, eu queria tomar um café com vocês, conhecer mais a história de vocês. A gente ficou meio que surpreso, sabe? As coisas, tem dificuldades que a gente passa, processos, para a gente chegar em um ponto onde Deus vai nos apresentar pessoas. Então tem um momento que as coisas elas começam a fluir, sabe? Os processos, eles não são fáceis, mas as conexões, quando elas são verdadeiras, eu acredito que elas fluem, sabe? É uma coisa que de imediato você não questiona. Igual eu lembro da nossa conexão lá na palestra com o Bispo Bruno. Quando vocês me convidaram,
Falei, vamos lá, vamos, tem um propósito. Então, eu acredito que as coisas elas fluem, sabe? O mais difícil, às vezes, é você quebrar as próprias crenças limitantes. Você falar, poxa, mas será? Eu posso? Eu consigo? E você mesmo está se sabotando de uma oportunidade que, às vezes, só alguém te conhecer e falar, poxa, eu precisava conhecer você. Você era a pessoa que eu precisava conversar. E muitas vezes, você que está me ouvindo, você é a pessoa que alguém relevante precisa conhecer, só que você não acredita nisso. O dia que você acreditar, Deus te coloca nas mesas certas. Uau! Eu acho que aqui temos duas histórias para contar que o pessoal merece saber. Sim. Como o Ramon veio parar aqui. Verdade. O pessoal deve estar agora perguntando, peraí, mas como foi isso, né? Gente, o Ramon veio parar aqui porque nós somos num encontro de empresários, que até é bastante grande, é bastante conhecido. E a Pri, ela tomou a iniciativa de perguntar na frente de todo mundo se o Ramon aceitaria participar com a gente. E isso é uma coisa assim muito legal, porque muitas vezes as pessoas elas ficam esperando o momento certo, ter o acesso, ter a oportunidade, alguém apresentar, e muitas vezes a oportunidade quem tem que fazer é a gente. Nossa, e com certeza. não foi fácil, né, Pri? Eu gostaria de saber o lado, e até acho que o pessoal, o seu lado de como foi e o seu lado de como foi ouvir a proposta. Tipo, te chocou? O que você achou? No início, quando ela falou, eu achei que ela estava querendo que eu fizesse um método. Eu até tinha entendido errado. Minha esposa, não, ela quer que você vá participar do podcast. Eu falei, não, eu vou. Falei, a moça levantou aqui no meio de todo mundo. Né? Olha a ousadia dela. Como é que eu vou falar? Não. Né? Então, é perfeito que você falou da nossa ousadia. A nossa ousadia, ela cria oportunidades, como o Davi. Né? Davi, ele foi ousado em enfrentar o gigante. Então, a oportunidade estava ali de casar com a filha do rei, de ter uma posição de destaque, mas a oportunidade era para quem? Era para quem tivesse ousadia. Sabe, as coisas elas não vão cair do céu na nossa mão. Nós todos aqui nós somos empreendedores, estamos falando para pessoas que são empreendedores e também querem ser empreendedoras. Como empreendedores, a gente tem que ir à luta, a gente tem que ir à batalha. Então, com as conexões, elas também são da mesma forma. Tá? Eu gostei muito da atitude. Quando ela levantou para falar, vamos no podcast, eu falei, tá marcado, já marca na agenda aí. É uma coisa que você não vai esquecer. Não vou. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi porque as pessoas, elas veem ali quem tá ali palestrando, quem aparece. Mas você mostrou a essência. Você estava por trás de todos os bastidores, fazendo tudo acontecer. E o que mais me chamou a atenção em você foi a questão do propósito. Porque a gente às vezes não quer se posicionar na internet, não quer mostrar, não quer escrever, e muitos de nós carregamos algo precioso, precioso Com mesmo certeza. que Deus deu para cada um de forma individual. E a hora que eu vi isso, eu falei, gente, é o propósito. Vai muito além de um método, vai muito além de palestrar, de escrever, mas de levar, de ter um legado para deixar para as pessoas. E eu achei incrível. Com certeza. O Steve Jobs, ele falava, né, que cada sonho que você desiste é um pedaço do amanhã que ele simplesmente vai desaparecer, não vai existir. Então, hoje você pode criar algo que você não tem nem ideia de como isso pode impactar a vida das pessoas amanhã. E falando de propósito, eu acho que é um dos temas que eu mais amo falar na vida. Todos nós temos um propósito único. E se você tem um propósito único, você precisa investir tudo que você tem para cumprir o seu propósito. Porque se nós viemos para cá, para essa terra, com um propósito, tá? Eu quero que você que está ouvindo a gente se questione hoje sobre isso. Se você veio com um propósito para essa terra, por que você não está investindo tudo que você tem para você cumprir o seu? Sabe? A gente corre atrás de tantas coisas, a gente passa por tantas coisas, mas tem um ponto único na vida de todo ser humano que é o propósito que todo mundo deveria cumprir. E é uma coisa que, às vezes, a gente anda na contramão dele. E eu vou explicar por quê. Hoje, eu vejo todo mundo correndo atrás do propósito, querendo descobrir, e não tem nada errado quanto a isso. Só que, às vezes, a gente faz o caminho inverso. Porque na Bíblia, você não vê as pessoas correndo para querer descobrir o propósito. Biblicamente, não é você que encontra o propósito, é o propósito que te encontra. Porque o propósito ele é Jesus. Então, quando ele se revela,
ele traz para você a vontade dele e ali as coisas começam a acontecer. Então, não tem como a pessoa ela viver o propósito dela sem buscar a vontade do Criador, sem entender a vontade de quem te fez, porque quem te fez é quem te deu o propósito, que é o próprio Deus. Então, quando você entende isso, quando ele te encontra, o propósito te encontra e você tem um ponto de virada em tudo que você faz. Eu acho que essa questão do propósito é algo que realmente as pessoas ficam bem perdidas. E hoje se fala muito disso. Mas eu queria voltar a um ponto que a gente tem muito conhecido que realmente largou a sua vida, às vezes em até outro estado, largou bons empregos, ótimos empregos até, para mudar para Alphaville, porque achou que era uma oportunidade e tal. E eu acredito que não é só Alphaville. Quantas vezes a gente abre mão de uma posição que a gente está seguro, entre aspas, para viver algo que a gente acredita ser muito maior. Uhum. E você me falou que você estava embaixo de uma palavra. E eu nasci na igreja também. Então, a gente ouve muito isso. E não só nessa questão de mudanças, mas muitas vezes dá certo e muitas vezes não dá. A gente mesmo conhece muita gente, né, Pri, que foi e acabou voltando. Deu 6 meses, deu 1 ano, gastou tudo que tinha e aí voltou ainda, voltou sem emprego, enfim, aquele caos que com certeza você também deve conhecer. Eu quero que você, até como pastor, clarifique isso para as pessoas da maneira que você acha que faz sentido. Como que a pessoa ela pode ter certeza mesmo se aquilo foi algo de Deus ou se é algo que ela criou na cabeça dela, sei lá. O que você acha que dá para a pessoa distinguir numa situação de decisão mesmo? Essa sua pergunta ela é excelente, sabe? E é o que a gente mais vê. As pessoas confundindo o que é a voz de Deus e o que é a emoção delas. Esses dias, numa consultoria, uma pessoa me perguntou: Ramon, eu tô com uma dúvida se esse meu projeto ele é de Deus ou não. Eu falei o seguinte: olha, se esse projeto só beneficia você, não é. Se mais pessoas vão ser abençoadas com ele, ele é de Deus. Ela falou: pronto, só que eu já entendi, só que já valeu o que eu vim buscar. Muitas vezes a gente já entendeu, Deus já falou ao nosso coração. Sabe aquela vozinha que ela vai falando dentro de nós, vai nos guiando, e às vezes a gente acha: poxa, será que é a minha emoção? Será? Porque Deus ele fala conosco. Nós somos espírito, alma e corpo. Aonde é que Deus ele fala? Deus ele fala no nosso espírito. Tá? O nosso espírito ele se comunica com Deus. Se você tem dúvida a respeito de algo, será que é de Deus ou será que não é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar isso para a oração. Amor, eu não sou religioso, mas a oração não é algo sobre religião, é sobre você falar com ele. Por quê? Se eu tenho uma dúvida sobre algo e eu trago a luz, eu trago diante dele, ele vai me confirmar através de pessoas, ele vai me confirmar através de situações, ele vai me dar a oportunidade de trilhar no caminho certo. Às vezes a gente precisa virar à esquerda, a gente precisa virar à direita, porque o caminho do futuro é um caminho que é desconhecido para todo mundo. É um caminho que é desconhecido para mim, para vocês. Eu falo que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas só que Deus conhece toda a nossa eternidade. Então, se eu tenho acesso a quem planejou todos os meus dias, como está escrito em Salmos, por que eu não vou buscar a Ele? E esse é o princípio da sabedoria, que é quando você acessa o que Ele tem para você poder entender o que Ele realmente quer para a sua vida. Só que qual é que é o problema? Essa desconexão nossa com Deus faz com que a gente viva perdido, querendo entender o propósito. Será que é Deus? Será que não é? Meu Deus, eu estou perdido. O que será que é para mim? Quando uma conexão com Ele e uma conversa sincera daria todo esse sentido e faria você entender. Aqui é só uma dificuldade, eu não posso desistir, eu tenho que avançar. Por quê? Porque eu passei por muita dificuldade, eu passei por muita luta para poder chegar onde eu cheguei. Só que eu tinha um direcionamento claro. Então, quando você tem essa direção, a vontade de desistir, ela vem porque você está cansado. E aí é aquela frase, né, que virou até clichê, mas ela funciona. Você descansa, não desiste. Só que se você está debaixo de uma confusão mental, você não entendeu ainda, você vai ficar perdido, sabe? Então, qual é que é o meu conselho para quem quer entender a vontade de Deus? Primeiro, você estar conectado com Ele. Se você está conectado à fonte, você vai receber
a informação em primeira mão, sabe? E por maior que seja a dificuldade, você vai ter condições de superá-la. O problema, como vocês falaram até de Alphaville, todo mundo está querendo ir para Alphaville, é porque às vezes as pessoas elas tomam decisões querendo se comparar com as outras, porque eu vou fazer porque fulano está fazendo. Eu vou fazer porque isso aqui dá dinheiro. Esse é o pior erro que um empreendedor pode cometer. Verdade. Sabe? Eu vou fazer por causa... Não, você tem que fazer, o dinheiro ele é consequência de um propósito. Eu sei, gente, que tem coisa que a gente fala, a gente, mas será que é assim mesmo? Não, o importante é ganhar dinheiro. E no final a gente sabe que não é assim. A gente sabe que para você ter paz, você ter prosperidade, você ter realização no que você faz, só o dinheiro não comporta tudo isso. Então, a resposta para tudo na nossa vida é Deus. Diz que a diferença do gênio e do louco é o resultado, né? Se der certo, você é gênio. Se der errado, você é louco. O pessoal fala mesmo isso. Lá nós temos os dois casos. É verdade. E Ramon, conta pra gente essa questão, o que foi a virada de chave, os insights, coordenando esse método tão incrível que todo mundo conhece, a sua experiência, o que você pode passar pro pessoal? Vamos lá, gente. Eu quis falar aqui primeiro bastante sobre espiritualidade. Né? Tem uma coisa que eu queria que quem está me ouvindo soubesse sobre um método, é que para mim, tudo na nossa vida é espiritual, sabe? Durante muito tempo eu não entendia isso, mas quando eu passei a entender mais sobre propósito e entender que o que nós fazemos é a extensão do que nós somos, eu entendi que tudo é espiritual. Sabe? Nós somos espírito, alma e corpo. Então, o que nós fazemos é uma extensão daquilo que nós somos. Nós apenas manifestamos. Nós não fomos criados para ter coisas, mas sim para ser e para manifestar. Quando nós trabalhamos ativamente ali no método Destiny, com uma equipe de neurocientistas, com psiquiatras, com psicólogos, que a gente entendeu o tamanho, da proporção do que se tornou aquilo, nós entendemos que uma trilha de conhecimento, uma trilha de conteúdo bem montada, a partir de um propósito de vida, isso é muito poderoso. Eu comecei a desenvolver a partir então, quando eu vi o método pronto, Deus me deu algo chamado, que é o tema central de vida da pessoa. O que eu comecei a entender? Que toda pessoa, ela possui um tema central de vida. Você tem um, eu tenho um. Se você olhar para a Bíblia, os homens de Deus tiveram destaque, eles tiveram um tema único de vida e eles foram fiéis àquele tema. Não quer dizer que você vai falar apenas de uma coisa, Sim. Mas quer dizer que a sua mensagem está direcionada para uma coisa só. Como, por exemplo, quando eu falei aqui do Gold Mind, né? Que eu achei lindo esse nome, gente. Da mente de ouro. Tudo que eu quiser falar de conteúdo, eu posso colocar debaixo desse guarda-chuva de uma mente de ouro, que o tesouro que está na sua mente, ele pode ser extraído e ele pode se tornar um produto, ele pode se tornar um conhecimento. Quando você descobre o seu tema de vida, você tem ali um caminho para você cumprir o seu propósito. Você entende que tudo pode se resumir a uma palavra. E dessa forma, eu comecei a desenvolver novos métodos para as pessoas. Então hoje, quando alguém senta comigo, ela fala assim, Ramon, eu quero fazer um método. Eu falo, tá, vamos descobrir primeiro o seu tema de vida, vamos entender quem é você. Antes de eu fazer algo para você, eu quero entender quem é você. Às vezes eu só faço 7 perguntas, que eu faço materiais de propósito, às vezes eu escuto toda a história da pessoa, para eu poder entender quem ela é, até para ela também se entender, porque às vezes ela nunca teve oportunidade de contar a história dela toda. E é até um exercício para você que está em casa, se você nunca contou sua história, conta. Você vai ver que você mesmo vai perceber, rapaz, olha, eu passei por isso aqui. Não é que tem uma ligação com o que eu estou fazendo hoje. Às vezes a gente não une as pontas, sabe? Eu falo para muita gente o seguinte, você pode já ter um método, só que ele está cada conteúdo em uma ponta, você não uniu isso. Está desconectado. Está desconectado. Às vezes você entrega uma mensagem e o seu método ele é muito maior do que aquilo ali, porque você não descobriu esse tema principal. Então, a partir desse estudo, eu entendi, primeiro, a pessoa tem um tema principal de vida. Ela tem um tema único que vai reger todo o conteúdo dela, que eu vou direcionar isso. Quando eu descubro isso,
o que eu faço? Eu faço uma trajetória, aí é como se eu fosse fazer um método para a Priscila. Quem é a Priscila do passado? Ponto A. Quem é a Priscila de hoje? Ponto B. Eu tenho o tema guarda-chuva, o tema principal, que vai reger esse conteúdo. Eu sei de onde você saiu e eu sei onde você está. O que você fez para sair daqui, para chegar aqui, é o seu método, baseado no seu tema, com a sua experiência, com a sua autoridade, com a sua trilha. Isso eu consigo, se você é uma pessoa que teve resultado e manteve, que isso é importante, não é só conquistar, é você ter e manter, significa o quê? Que você cumpriu uma coisa chamada princípios. E esses princípios, eles são respaldados pela ciência, pela neurociência, pela psicologia, por tudo isso. Então, olha só que interessante. Se você tem um sucesso, que ele pode ser comprovado, e você consegue destrinchar isso, metodizar isso, eu consigo mostrar como a Priscila saiu de um ponto A para um ponto B, eu consigo comprovar isso cientificamente, eu consigo provar que cientificamente o seu método de ensinar dá certo, ele é único, ele é seu, ele tem o seu tema de vida, tem o seu DNA, tem o seu propósito, e ninguém consegue fazer igual. Uau! Então, Incrível. eu comecei a replicar isso. Por isso, a gente pode fazer 100 métodos, nenhum vai ficar igual ao outro. Por quê? Porque a pessoa ela é única. E eu tenho dedicado a minha vida hoje a treinar um time até essa mesma sensibilidade. Tanto sensibilidade de entender, de ter empatia, quanto uma sensibilidade espiritual, para poder entender que uma pessoa única, ela consegue produzir algo único. Aí, gente, acaba o problema de comparação, acaba o problema de inveja. Você não está olhando para ninguém. Sim. Porque você carrega algo que é seu. Só que, qual é que é o problema? Às vezes a gente não enxergou isso ainda. Eu falo que se você não olhou para você, tá? Você não começou a cumprir seu propósito ainda. Quem está olhando para os lados não está cumprindo o propósito. Quem está olhando para a vida do outro não está cumprindo o propósito. Agora, quem enxergou, se você enxergar tudo que Deus colocou dentro de você, você vai entender. Eu tenho esses dons, essas habilidades, eu tenho essa história, que eu falo que a nossa história ela é única. Ninguém tem uma história igual a nossa. E às vezes a gente despreza porque ela é dolorosa, só que as dores nos ensinam mais do que qualquer coisa. E eu posso transformar tudo isso em algo único e principal, gente, com autoridade. Eu tenho autoridade para falar daquilo. Eu tenho autoridade para falar como é que se vence na vida. Por quê? Porque eu venci. E eu posso trazer as pessoas para o meu nível. Eu posso mentorear as pessoas. Eu posso ensinar as pessoas a ter um gold mind, por exemplo. A ter uma mentalidade de ouro. Uhum. Eu posso extrair o ouro de dentro das pessoas. Por quê? Porque um dia isso aconteceu comigo. Então, o que aconteceu comigo eu consigo replicar de uma maneira única. Então, falei tudo isso para responder o que você me perguntou. A grande virada de chave é que eu entendi como fazer algo tão único e personalizado ao ponto da pessoa, ela ter um ponto de virada na vida dela, aonde ela vai produzir algo que é único e que ela nunca mais vai olhar para trás. Dali, ela vai começar a focar cada vez mais no conteúdo dela e aquele conteúdo só tende a evoluir. Novos produtos, novos livros, novas mentorias, porque ela entendeu que a partir de algo único que Deus entregou para ela, há uma transformação que é única, que ela causa na vida das pessoas. É interessante isso, que até a nossa última reunião do nosso Mastermind, nós falamos exatamente disso, de quem sou eu. Porque ainda mais as pessoas que entram no digital, eu acho que 99% das pessoas sofrem isso, ela quer modelar alguém, e eu vou dizer modelar de uma forma assim muito educada. Ela quer copiar alguém, ela quer ser igual a alguém, e ela copia conteúdo, ela copia método, ela copia livro. Enfim, a gente que conhece, você bate o olho, você sabe, fala, esse material não é dessa pessoa, esse material é do fulano. Ela mudou a cor, ela mudou a letra, mas tá igualzinho o restante das coisas. E eu acho que as pessoas têm muito isso de colocar em caixas, de se colocar em caixas, de querer ser um personagem que ela não é e esquece da essência dela. Então eu achei isso muito legal do que você falou, de tirar o método de quem a pessoa é e que ela tem muito valor, ela não precisa ser igual a outra pessoa. Eu não preciso ser igual, sei lá, o Paulo Vieira para eu ter sucesso. Eu sou a Jéssica, eu sou incrível no que eu sou. Com certeza. E eu tenho muita coisa que ele não tem, assim como ele também tem muita coisa que eu não tenho. Então, você vê muito isso? O que você vê, assim, das pessoas que chegam em você?
Tá. Eu vou, para te responder isso, eu vou dar uma clareza ainda maior do que esse tema central de vida, que é o que mais as pessoas me perguntam. Ramon, quais são as 7 perguntas que você faz? Eu falei, olha, se eu te falar 7 perguntas, você não vai, não é só isso, entendeu? Mas o que eu enxergo? Eu enxergo o seguinte, o tema de vida da pessoa faz ela enxergar, como eu falei, a transformação única que ela consegue causar na vida de alguém. Eu vou dar alguns exemplos aqui de pessoas, posso falar sem citar o nome, mas de métodos que vão surgir no mercado depois e vocês vão ver por aí. Tem pessoas, um último método que esse lançou agora, no mês passado, um chamado método romper. Eu descobri que toda pessoa que passava pela vida da Expert, que é a Thalita, está lançando esse método em Alphaville, vai para a 2ª turma já. Ela, pela história de vida dela, ela teve um momento em que ela rompeu e ela ensina pessoas a saírem de ambientes tóxicos ou de lugares, situações e romper em vários níveis de mentalidade. Legal. Então, o método dela se transformou em um método romper. Como foi que eu descobri isso? Eu fiz 7 perguntas, ela falou romper 10 vezes para mim. Eu falei, tem um padrão de repetição muito forte aqui. E aí a gente fez ali um acrônimo do romper, já tinha tudo, a gente conseguiu desenhar em 2 horas tudo. Eu descobri que a pessoa que passava pela vida dela rompia na vida. Então, o método romper. As pessoas, eu falei, Thalita, quem passar pela sua vida, a pessoa vai romper. Isso é o que você carrega. Outras pessoas que eu entrevistei, tem gente que tem um tema de recomeço. Gente que passou por uma infância tão difícil, tantos traumas, que ela teve que fazer um esforço tão grande para recomeçar, mas que ela carrega uma mensagem que hoje todo mundo que passa pela vida dela recomeça. Top. Então, eu tenho pessoas que eu estou desenvolvendo métodos que têm temas de recomeço. Ela vai ajudar pessoas a recomeçar. Olha só, essa aqui está ajudando uma pessoa a romper. Essa daqui está ajudando a pessoa a recomeçar. Eu estou construindo um método sobre edificação de família. A pessoa, ela tem um tema de edificação de família. Trabalha, e olha só, construção civil, e descobriu numa entrevista comigo que a construção civil é só uma desculpa para ela entender que uma família ela pode ser edificada igual uma construção. E nós estamos desenvolvendo um método a partir desde a fundação, e a Bíblia fala isso, né? Da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. Uhum. Então, as fases de uma construção, ela se assemelha com as fases da construção de uma família. E a gente foi fazendo essa comparação até fazer tudo. Então, gente, esse tema de vida, ele faz com que você não vai querer se comparar com ninguém. Você não vai. Você pode modelar? Posso. Se é assim, está dentro do que eu faço, o que as outras pessoas estão fazendo? Eu gosto de fazer essas 2 análises. O que as pessoas estão fazendo que está dando certo, se tiver a ver comigo, e principalmente o que elas não estão fazendo. Sim. Que eu acho que esse é o principal. Porque se ficar todo mundo copiando um ou outro, vai ficar todo mundo sem essência, ninguém vive propósito, e daqui a pouco a pessoa está caminhando para uma depressão. Sim. Está todo mundo frustrado, sabe? Se você não vive a sua essência, o que você nasceu para fazer, você não tem sentido de vida. Porque o sentido de vida ele está na transformação que você vai levar para a vida de alguém. Então eu bato muito nesse ponto. A construção de método, da maneira que a gente faz, ela é uma mistura de mentoria com consultoria, com terapia, com tudo que você imaginar, a pessoa ela entender que ela vai dar um 360 na vida dela. Ela vai construir algo que é único para ela, e a partir dali ela nunca mais vai olhar para trás. Legal, aproveita e já deixa suas redes sociais aí pro pessoal, para quem quiser fazer um método, quem quer fazer de repente uma mentoria ou um evento, já Perfeito. Fala aí, pessoal. Hoje tá bem fácil, meu Instagram tá Ramon do Método, você me encontra. Ramon do Método, ideia do Bispo Bruno, que não era esse. No dia lá, Bispo Bruno. Obrigado pela dica, viu? Ramon do Método, você vai me encontrar nas redes sociais. E como que é essa construção do método? Demora quanto tempo, mais ou menos, da primeira entrevista da pessoa que você faz essas 7 perguntas, até você realmente, ou a sua equipe, entregar esse método? Como que funciona? Hoje nós estamos entregando um tempo médio de 4 meses, um método. Tá? Depende muito da disponibilidade do autor também, porque tudo passa pela validação dele, mas a gente faz essa triagem, as 7 perguntas, a gente faz uma estrutura, apresenta, a gente valida, faz reuniões gravadas, guiadas, tem pesquisa, tem neurociência, tem diagramação, tem projeto gráfico, tem toda uma construção que tem que se conversar desde a primeira entrevista comigo. Sabe? Então, 4 meses hoje a gente consegue entregar um método. Legal. E tem algum caso assim curioso ou engraçado que você tem para contar pra gente? Alguém que de repente
foi lá e falou que era uma coisa e nas perguntas você falou assim, meu, não tem nada a ver com o que a pessoa falou. Conte-nos dos bastidores. Caso engraçado. Olha, gente, eu sou muito sincero. Eu já cheguei em reuniões que eu falei, olha, se você não tiver um método, não vou poder fazer. E no final a pessoa tinha. Sabe, no final a pessoa tinha. Eu falei, eu vou fazer o seu método. Perguntas que as pessoas me fazem também. Amor, eu tenho poucos seguidores, eu posso fazer método? Eu falei, pode. Porque se você já transforma a vida de pessoas no offline, é só você vir para online que você só vai mudar o alcance, né? Mas, assim, de história engraçada, eu tô tentando lembrar aqui. Você lembra, amor? Teve... que todo mundo que chegou pra gente até agora de história de método, sabe? Tem coisa, assim, que o cuidado que a gente toma na hora que a pessoa vai escrever um método é para ela... não expor ninguém, sabe? Sim. Porque às vezes ela quer contar uma história e vai expor, e aí a gente não conta. Só que aí a gente já teve... Tem uma história que eu posso contar, ela não é tão engraçada, mas já teve trabalho que eu tive que negar, viu? Eu tive que falar não. Já teve? Já. Por quê? Eu já tive que falar não. O que aconteceu assim, no modo geral? Porque não tinha propósito. Tá. Não tinha propósito. E era uma história que ela ia expor a vida de outras pessoas, com nome, com tudo. E eu falei, olha, não dá para fazer isso. Não tem um ensinamento por trás. E a pessoa, não, mas eu vou pagar você. Eu falei, não é sobre dinheiro, sabe? E aí eu falei, olha, esquece o Ramon empresário. O Ramon vai te atender como pastor agora. Eu falei, é o seguinte, você está num momento de vida que você precisa ser curada. Para daqui a uns anos, a história que você está me contando hoje, você ter autoridade, você ter o que ensinar para as pessoas. Do jeito que você está muito ferida, você vai machucar outras pessoas, você vai expor pessoas. Eu não vou fazer esse trabalho. Eu tive que falar não. Porque eu ia fazer um mal para mim, para ela e um mal para todo mundo que fosse ler aquilo. Sim. Então, se não tem propósito, não tem como, gente. Eu até reuni minha equipe semana passada e eu falei o seguinte para eles, gente, aqui a gente mexe com o propósito de vida das pessoas. Para mim não tem sentido vocês estarem aqui dentro e não cumprir o propósito de vocês. Eu desenvolvo essa mentalidade com eles justamente para eles entenderem a linha que eu sigo. Porque se chegar a qualquer trabalho que não tenha, que seja só para ganhar dinheiro, gente, é um dinheiro que ele não vai fazer benefício nem para mim, nem para ninguém. Sabe? As pessoas, às vezes, elas não entendem. Tem coisa que elas acham que é clichê, que é ultrapassada. Mas eu digo uma coisa, princípio, ele nunca vai ser ultrapassado. Nunca vai ser. O princípio é o que vai te blindar, vai te segurar quando você estiver lá no topo. Porque quanto mais alto você subir, se você cair, a queda ela vai ser maior. Pode ser até fatal. É o que vai te segurar. Então, isso a gente não pode negociar isso. A gente não pode. Não é qualquer historinha, não, mas é verdade. Tem fundamento, tem ensinamento. Se não tem, não tem porquê. Porque se o propósito de um método é fazer a pessoa cumprir um propósito, eu não posso fugir disso. E teve alguém que você foi entrevistar e você via que era mentira a história? Mentira não, mas como nesse caso, né, que não tinha um ensinamento. Uhum. Não tinha um ensinamento para poder passar. Tanto que no final a pessoa falou para mim o seguinte, então vamos fazer uma ficção? Eu falei, de jeito nenhum. Agora acho que a história ficou engraçada. Ou alguém assim que deu uma mega exagerada, que você fala assim, nossa, acho que não é bem isso. Que a gente sente quando a pessoa tá contando. Eu acho que eu posso colocar tudo nesse caso aqui, porque aí eu consegui me sair melhor, porque eu não sei escrever ficção. E eu falei, isso não pode transformar a vida de ninguém, sabe? Então, gente, tem coisas que não adianta, assim, começou errado, vai dar errado. Sim. E até... assim, uma dica para quem você vai fechar um negócio, começou a dar uns indícios, analisa bem, às vezes a gente tá emocionado, às vezes é mais ou menos quando você tá apaixonado, você não enxerga os defeitos, mas tá tudo ali na cara, e a gente tem que ser fiel ao que a gente acredita, senão não vai. Graças a Deus, assim, fora esse caso, ninguém chegou ainda a mentir ou aumentar para mim, porque as pessoas sabem que é um trabalho muito sério, eu levo muito a sério isso, né? A pessoa vê, a reunião está sendo gravada, peraí, será que qualquer coisa pode ser usada contra mim aqui? Deixa eu ver bem o que eu vou falar aqui. Mas muito prazeroso para mim, hoje,
ver que a minha transição de vida, tudo que eu passei, me levou a despertar o propósito das pessoas, que isso faz eu viver o meu propósito, que é impulsionar as pessoas a viverem o dela. Antes de eu trabalhar com métodos, eu sempre falava que o meu propósito era mostrar para as pessoas quem Deus era de verdade. E isso se potencializou porque se eu mostro às pessoas quem Deus é de verdade, eu mostro quem ela é de verdade. Porque ela só pode entender quem ela é de verdade se ela conhecer quem Deus é de verdade. Então eu potencializei o que eu já fazia e, gente, é o que eu amo fazer, construir conteúdo, posicionar as pessoas na mensagem delas, para fazer elas entenderem, poxa, mas eu tenho pouco resultado, eu tenho um resultado pequeno. Mas será que você não tem um resultado pequeno porque você está começando agora e você não colocou foco nisso? Ou porque você não entendeu qual é a sua mensagem? Ou você mesmo não está acreditando no impacto que você pode causar? Porque eu entendo que se eu tenho uma pessoa que ouviu falar e ela foi impactada, ela foi transformada, eu já tenho um propósito cumprido ali e eu posso multiplicar isso por 1000, por 1 milhão, vai depender do meu esforço. Só que às vezes a gente olha aquele e a gente esquece que se eu for fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Sim. A gente quer já estar no muito, né? Mas a medida para chegar no muito é o pouco, é ser fiel no pouco, é olhar para aquele pouco e entender isso tem um impacto. O que eu faço transforma pessoas. Por exemplo, pegar o exemplo de vocês, se vocês olharem, a nossa mentoria, o nosso mastermind transforma pessoas? Transforma. Muda a vida das pessoas? Muda. Então, quanto mais a gente se esforçar, quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas vão ser transformadas? Sim. Então, esse é o caminho. É nisso que eu acredito. É que eu acho que muitas pessoas, elas estão muito preocupadas com o retorno financeiro. Então, eu vou criar um método, eu vou ficar milionário e é isso que eu preciso. Só que vai além da questão financeira. É realmente você cumprir um propósito, alcançar esse propósito e a questão financeira, ela acontece no decorrer do processo. Com certeza. Não tem como você transformar a vida das pessoas e isso não retornar para você. Sim, é impossível. Sim. Que inclusive o nosso Mastermind, ele começou de forma gratuita. Começou de forma que a gente se conheceu e começou. E a gente só começou. Não tinha método, não tinha... Na verdade eu ouvi, eu nem li um livro de Mastermind, falei, vamos começar assim, 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 até porque a gente não tem muito material hoje, né, aqui no Brasil sobre isso. Inclusive, se você quiser participar do nosso Mastermind, aqui embaixo nós vamos deixar o link para você preencher um cadastro para a gente analisar se faz sentido ter você no nosso grupo, para você ter acesso a empresários, ter acesso a essa mentalidade que a gente tem e também levar a sua empresa, a sua família e os seus negócios para um outro nível. Então, tá aqui, ó, na descrição abaixo o link para você entrar no nosso Mastermind. Mas realmente é um propósito e é legal a gente ver o quanto o negócio e a vida das pessoas foram mudadas e a minha vida mudou assim, eu sou outra pessoa. Eu não tenho um comparativo de quem eu era há quase 3 anos atrás de quem eu sou hoje. E a minha empresa, os meus resultados, é completamente diferente. Literalmente desenvolveu uma mentalidade de ouro, né? Com certeza, com certeza. Trazendo um pouquinho para a Bíblia, o ouro ele é provado no fogo, né? Então, se passar pelo fogo, realmente você desenvolve essa mentalidade de ouro. Tem que passar pelos testes para poder chegar lá, né? E nós passamos por bastante fogo nesse tempo. Sim. E a grande questão que eu falo que o diferencial é estar junto de pessoas. Pessoas, assim, que olham dentro de você, igual você. Por que você extrai? Porque você olha dentro da pessoa, o coração da pessoa, a essência da pessoa. E estar junto, por mais dificuldades que a gente tenha, impulsiona, ajuda a levar para o próximo nível. E esse Mastermind é para isso, é para levar para o próximo nível. Não por todo o resultado, mas pela nossa essência, por acreditar nas pessoas, assim como nós chegamos. E é legal, o Ramon olhou aqui o nosso logo, falou, o nome do Mastermind, ele já tirou uns insights. Falei, gente, mas foi fácil demais para você? Como foi isso? É porque eu falo que já deu várias ideias. A minha cabeça, gente, ela funciona para conteúdo 24 horas, porque eu entendo que
uma mentoria, um produto, ele tem um propósito. Então, quando vocês falaram da mentoria, que eu vi o nome aqui, eu falei, nossa, mas é uma mentalidade de ouro, é uma mentalidade diferenciada, é algo brilhante, é algo que as pessoas precisam desenvolver, precisam ter acesso a isso. E eu acho que todo mundo que entrar e conseguir desenvolver essa mentalidade de ouro, essa mentalidade valiosa, vocês estão cumprindo o propósito dentro de trazer, porque vocês têm valores muito fortes, né, de unidade, de comunhão, de ter, porque até mesmo esse ajudar um ao outro faz parte de ter uma mentalidade de ouro, porque ninguém chega lá sozinho. Sim. Então, eu acho que o grande diferencial de vocês é realmente a mudança de mentalidade da pessoa. E quantos métodos você já escreveu? Você tem, assim, uma ideia? Olha, nesse exato momento em que eu estou falando com vocês, nós estamos com 20 na esteira produzindo. Caramba, nesse exato é momento. muito. Nós estamos com 3 lançados e 20 agora vai sair tudo esse ano. Uau, hein? Tudo vai sair esse ano. Estou aqui, a minha equipe está trabalhando intensivamente, hoje eu tenho reunião ainda com eles. E, gente, para mim é muito prazeroso, não cansa a gente, sabe? Não vou falar que às vezes não cansa fisicamente, né? Fisicamente cansa. Sim. Mas isso até é algo para a gente poder pensar, porque às vezes a gente está desgastado com algumas coisas, porque realmente está faltando o senso de propósito, está faltando transformação. Porque o cansaço físico, uma noite de sono resolve. O emocional, não. Verdade. Sabe? E às vezes você está esgotado. O que está faltando? O que está faltando para você poder realmente renovar suas forças e fazer como a Bíblia diz, que Deus ele renova todo dia a sua misericórdia sobre a terra e você aproveitar e viver um novo dia. Ou seja, eu posso ter terminado o dia hoje exausto, cansado, mas amanhã eu estou renovado. O que está faltando para a gente? Será que está faltando realmente eu focar naquilo que eu fui criado para fazer? E eu sei que para muita gente esse é um conteúdo que às vezes se torna distante, porque as pessoas elas não foram ensinadas a olhar para dentro delas. A maioria das pessoas que conversam comigo, elas falam, Ramon, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha pensado que eu podia carregar algo único. Eu achei que eu nem tinha um método. A pessoa chegou, olha, você me entrevista, se tiver um método você faz? Eu falei, olha, vamos ver. E a pessoa às vezes tem um método lindo, tem uma história, tem uma trajetória, tem uma relevância. E está faltando só alguém fazê-la enxergar que por trás ali da pedra, do diamante bruto, está faltando só alguém esculpir ali e encontrar a imagem perfeita. E isso acontece demais, gente. Demais, demais, demais. Num mundo que vive se comparando, pouquíssimas pessoas estão cumprindo o propósito. Uau, bom demais. Então, para quem quer escrever um método aí, tirar de dentro de si um método que já existe, e às vezes você nem sabe, mas você tem esse sonho, Ramon do Método, @Ramon do Método no Instagram. Você vai poder entrar em contato com o Ramon, com a equipe dele. E eu tenho certeza, gente, que vai sair assim algo extraordinário, algo realmente único, né, Ramon? É algo que não vai ser copiado aí de ninguém e que vai transformar muitas vidas, porque a verdade transforma muito mais. Com certeza, com certeza. E a verdade liberta, né? Com certeza. A verdade liberta. Primeiro, um método é uma transformação para quem faz. É um ponto de virada na vida do expert. E depois ele só vai levar isso para frente. E isso é muito poderoso. Ramon, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por compartilhar com a gente tanta coisa legal e pelos insights que você deu para a gente também, que foi incrível. Eu que agradeço, gente. Os insights nos bastidores também, que foi muito legal. Gratidão pela sua presença. E é isso aí, pessoal. Não deixe aqui de nos seguir, compartilhe essas mensagens, permita que isso leve a alcançar muitas pessoas, que eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas. E nós agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, Cristal Bela, fábrica de molduras, Vestindo Bebê, o maior outlet de bebê do Brasil, e a FTP Contábil. E nós ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Ramon. Bom demais. E aí, ficou